que é alopécia? Então, alopécia é um termo que a gente usa na medicina e na dermatologia para perda de cabelo. Tá? Então, não necessariamente significa queda de cabelo. Você pode ter queda de cabelo sem ter alopécia. Mas a alopécia, por definição, é a perda de cabelo. Quais são os tipos de alopécia? Então, primeira coisa, existem dois grandes grupos de alopécia. Alopécias, primeira divisão que a gente tem que fazer, alopécias cicatriciais e alopécias não cicatriciais. As alopécias cicatriciais, felizmente, são as mais raras, porque também são as mais complicadas, porque há a perda do cabelo com cicatrização do folículo, então não volta mais a crescer. E aí tem as não cicatriciais, que são as mais frequentes, entre elas a alopecia ou alopecia androgenética, que é a calvície como a gente conhece. Quais são as causas? Então, falando da alopecia androgenética, que acho que é o nosso foco hoje, o fator principal, o próprio nome já diz, é genético. Então, pode existir um histórico familiar, às vezes não tem um histórico familiar assim tão evidente, mas existe uma predisposição genética. E existe um mecanismo hormonal por trás disso. Não tem que ter necessariamente um problema hormonal, que sim acontece em alguns casos, mas tem uma predisposição genética e uma atuação da parte hormonal, levando a essa perda de cabelo. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da alopecia androgenética é um diagnóstico eminentemente clínico. Então, ele deve ser feito por um médico dermatologista, através do exame clínico, do histórico familiar, pessoal. Eventualmente, podem ser feitos alguns exames complementares, sejam exames laboratoriais, para avaliar justamente essa questão hormonal. E se houver alguma dúvida diagnóstica, sobretudo para diferenciar daquelas alopécias que eu comentei no início, cicatriciais, pode ser feita uma biópsia, mas isso não é tão comum. Um outro recurso que pode ser utilizado, clínico pelo próprio dermatologista, é a tricoscopia, que é a análise do couro cabeludo com um dermatoscópio, que é um instrumento que a gente usa na nossa prática clínica. É mais comum em mulheres? Não, a alopecia androgenética ela é mais comum em homens, desde o final da adolescência, às vezes já começa, até pode se apresentar mais tardiamente, mas ele é frequente também em mulheres. Ele é estatisticamente mais comum em homens, mas ele é muito frequente em mulheres também, seja por questões hormonais, e aí pode acontecer em qualquer idade, e principalmente após a menopausa. Quais partes do corpo podem ser afetadas? A alopecia androgenética, essa que a gente vem falando mais, essa se dá caracteristicamente no couro cabeludo. Tem algumas alopécias não cicatriciais que podem dar em outras partes do corpo. Existe uma alopécia que a gente chama de alopécia areata, que dá aquelas falhas, pode dar na região da barba, pode dar em outras regiões do corpo, pode dar no couro cabeludo também, mas é outro quadro. A alopécia androgenética é um quadro caracteristicamente do couro cabeludo. Existe tratamento e cura? Existe tratamento sim da alopecia androgenética. Esse tratamento é, a princípio, um tratamento clínico, com medicamentos de uso tópico e medicamentos via oral. Tem alguns procedimentos não cirúrgicos que podem ser adjuvantes nesse tratamento, tratamentos como microinfusão de medicamentos, microagulhamento, mesoterapia. E naqueles casos mais avançados ou que não respondem, o transplante capilar. Mas não cura, tem que seguir sempre com o tratamento.